Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, a gente vai entrar nesse nosso assunto novo, que é do terceiro bimestre, a gente vai falar um pouco do processo de independência do Brasil, né? A gente vai entender como foi esse processo, que é importante. A nação e seus símbolos. Ser brasileiro é integrar uma nacionalidade com um território e um Estado constituído, e não é apenas uma condição definida em um artigo constitucional, mas que isso é um sentimento partilhado por uma coletividade que se reconhece ligada para uma identidade histórica cultural comum. O Brasil e os brasileiros, tais como entendemos hoje, não existia no período colonial e nem na época da independência do país em 1822. A construção da nacionalidade brasileira, de um sentimento de brasilidade, foi um processo longo e difícil que se arrastou pelo século XIX. A pintura reproduzida, os movimentos sociais, todas aquelas questões que essas pessoas fizeram acontecer, que nos leva até hoje a nossa democracia, foi esse processo. E a partir daí, o esforço de construir um sentimento de identidade e união nacional que levou esse nosso Brasil, o Brasil democrático, por conta dessas grandes personagens, né, que deu esse processo de independência ao Brasil. Com isso, vamos começar nosso assunto falando um pouco sobre o Brasil e a crise do antigo sistema colonial. Então, a partir daí, a gente vai entender um pouco sobre esse processo, como foi esse processo, né, que levou essa luta de movimentos, né, perante esse grande país, né, contra esse grande regime. Então, a crise portuguesa se aprofunda, né? Dentro dessa crise portuguesa, a gente vai ver alguns itens importantes. Primeiro, a situação de Portugal. No contexto internacional do século XVIII, era delicada. Por quê? As monarquias ibéricas pioneiras no processo de colonização da América passaram a enfrentar concorrência de potências em ascensão, como a Holanda, a França, né, a Inglaterra e Portugal. Por exemplo, sofria os efeitos, né, da concorrência no comércio do açúcar e também de africanos escravizados. A rivalidade entre essas potências caracterizou tudo no século XVIII, com destaque para as disputas entre França, né, e Inglaterra. Enquanto os ingleses conquistavam vantagem no mundo ultramarino, né, os franceses exerciam influência sobre outras monarquias europeias, como a da Espanha. Enquanto isso, possível, os reis lusos se manteve, né, neutros diante desses conflitos. A fragilidade da economia portuguesa, no entanto, restringiu a capacidade do governo português de resistir por muito tempo às pressões externas. Assim, pressionado desde a metade do século XVII, os portugueses vinham se aprimorando, né? E a partir daí a Inglaterra assinando tratados comerciais que beneficiavam a nação britânica. Com tudo isso, eles fizeram tentativas de superação da crise. Como foi essa tentativa? A dependência da economia portuguesa se aprofundou com a assinatura do Tratado de Mantoue. Esse Tratado de Mantoue, em 1703, foi um acordo estabelecido em portugueses e ingleses levaria a exportação de tecidos ingleses a Portugal e outras palavras. O tratado também abriu o mercado português à entrada de tecidos ingleses no mercado inglês, a entrada de vinho portugueses também. No Tratado de Mantoue, no entanto, foi prejudicial para a economia portuguesa, porque o volume de tecidos importado de Portugal era muito superior à quantidade de vinhos importados para a Inglaterra. O resultado dos vários tratados desiguais firmados entre os dois países foi crescente déficit comercial, né, e o reino de português. A partir da segunda metade do século XVIII, com a questão do progressiva queda da produção aurífera de Minas Gerais, a crise econômica portuguesa agravou-se mais ainda. Diante disso,
né? Algumas medidas foram o quê? Tomadas visando gerar mais recursos para o reino e superar a crise. Esta tarefa ficou a cargo de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, ministro do Estado da Guerra e dos Negócios Estrangeiros do rei Dom José I. Então, tudo isso foi a tentativa, né, para superar a crise que estava se aprofundando, né, em Portugal, né? E o Marquês de Pombal, esse ministro de Guerra e de Negócios Estrangeiros, ele chamado, foi realmente recrutado, ou seja, o Dom José I, para que ele pudesse realmente, né, superar com suas estratégias, né, a questão da crise que estava se alastrando em Portugal. E o tratado era, no primeiro momento, era benéfico, só que alguns passos mais na frente, ele ficou realmente um tratado sem nenhuma utilidade, até porque Portugal estava só se afundando cada vez mais na crise e a Inglaterra cada vez mais ficando rica, porque ela estava conseguindo exportar mais que importar realmente do Portugal para a Inglaterra. E aí gerando um aumento maior dessa crise. E o Marquês de Pombal, ele tinha a missão de fazer que a coroa portuguesa, ou seja, Portugal saísse dessa crise lesa, né? E aumentando a sua produtividade, que era muito difícil naqueles momentos. Surgindo assim a administração pombalina. A tarefa de superar a crise ficou a cargo do Marquês de Pombal, que visava também arrecadar recursos para a reforma de Lisboa, destruída após um terremoto em 1755. Primeiro, bora ver as medidas e a finalidade dessas medidas. As medidas foram o seguinte: diante da fragilidade econômica de Portugal, a exploração do ouro na região de Minas Gerais e o aumento de controle do comércio colonial assumiram o papel estratégico, como foi. A visão de Pombal e o crescimento das indústrias do comércio e da produção agrícola de Portugal, decorrência da exploração colonial, de aumento da arrecadação fiscal e do controle do contrabando, para isso o ministro, né, tomou várias medidas visando reforçar o controle sobre a colônia portuguesa na América. Veja algumas delas. Primeiro, em 1751, foram criadas, né, as casas de inspeção do tabaco e também do açúcar para solucionar dificuldades na exploração desses produtos. A finalidade é que, como eu acabei de falar, era solucionar a dificuldade desses realmente esses produtos. Outro, a criação da Companhia Geral do Grão-Pará e do Maranhão, 1755, e também da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, 1759. A finalidade era reforçar o monopólio comercial português, ou seja, tentando aumentar a produtividade para que eles pudessem cada vez mais exportar, e assim a coroa podia suprir sua necessidade. Outra, a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa, porque ele queria um incentivo aos casamentos entre os colonos e os nativos, que foi em 1755, e também ele proibiu a escravização dos indígenas em 1758. Qual era a finalidade desse objetivo dele? Integrar os indígenas à sociedade colonial, consolidar o domínio das fronteiras e expulsar o tráfico de africanos escravizados. Outra, expulsão dos jesuítas de Portugal e de todos os seus domínios coloniais, 1759. Finalidade para isso foi a reforçar a centralização política administrativa para que ele pudesse utilizar isso como benefício para o crescimento da coroa portuguesa. Criação do Real Erário, 1761. Finalidade, garantir a cobrança do quinto, que era um imposto que era cobrado, combater a sonegação, né, e o contrabando na América Portuguesa. Outro, transferência da sede do governo do Brasil, que era em Salvador, para do Rio de Janeiro, que isso ocorreu em 1763. E queria aproximar o centro político da colônia das áreas mineradoras. Então, levando para o Rio, ele tinha mais capacidade de administrar, né, a questão das mineradoras, que é onde tinha bastante recursos naturais para ser utilizado para o desenvolvimento da economia portuguesa. Então, tudo isso foi a tentativa, né, e as medidas tomadas por Marquês de Pombal. Então, Marquês de Pombal, né, ou seja, José de Carvalho
e Melo, chamado Marquês de Pombal, que é Sebastião José de Carvalho e Melo, né? Ele tomou essas medidas com essas finalidades para que pudesse trazer a administração, né, novamente das colônias da portuguesa da América. A conjuração mineira. Como foi essa conjuração mineira? Né? A gente vai entender um pouco, né, essa definição. Né? Primeiro, né, a exploração auriféria, né, em Minas Gerais havia gerado uma rica elite urbana formada em grandes partes por contratadores, homens de prestígio que recebia da coroa o direito de cobrar os impostos da população mineira. Entretanto, com a questão do progressivo esgotamento das minas, a partir dos anos 1760, os contratadores se viram em grande dificuldade, porque a queda da produção auriféria levou à produção dos tributos, né, dos tributos recolhidos pelos contratadores. Consequentemente, diminuiu, né, da parte destinada aos cofres da coroa, levando no início de 1789 as dívidas dos contratadores com a coroa somavam mais de 1 milhão de réis. Em 1788, chegou na região de Minas Gerais um novo governador da capitania, chamado Luiz Antônio de Castro do Rio de Mendonça, o Visconde de Barbacena conhecido. Sua tarefa era cumprir a lei de derrama. Essa lei de derrama, que obrigava o pagamento de 100 arrombas de ouro anuais para a coroa portuguesa. Quando foi anunciado que a cobrança dos impostos atrasados seria feita em 1789, acompanhada de uma ampla investigação sobre o contrabando na região, destacados membros da elite econômica e intelectual de Minas Gerais passaram a se reunir em Vila Rica para fazer o quê? Planejar o movimento contra o domínio colonial, que ficou conhecido como a Conjuração Mineira. Entre, né, os conspiradores estavam padres como José Rolim e Carlos Toledo e Melo, contratadores endividados como João Rodrigues de Macedo, Joaquim Silverino dos Reis e Domingos de Abreu Vieira. Também tivemos os poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, e também o alferez Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, por também exercer funções de dentista. Os conjuradores, né, os conjurados, em sua maioria, tinham frequentado universidades na Europa, onde entraram em contato com as obras de pensadores iluministas e de suas ideias de liberdade, igualdade, e essas convicções somadas ao exemplo da luta pela independência dos Estados Unidos, que foi em 1776, influenciaram essa elite econômica e intelectual de Minas Gerais, que defendia esse objetivo da conjuração com veremos a seguir que foi realmente por conta dessas ideias e por conta desses conspiradores que levou o movimento, né, a lutar contra essa questão da questão colonial que estava sendo realmente se desenvolvendo com essa ampla questão de impostos cobrados, né, diante da conjuração, ou seja, da colônia mineira. Com isso, a sedição que não se concretizou. Como foi? O plano dos conspiradores era proclamar a República de Minas Gerais, esperando obter apoio de São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns deles era contrário à escravidão, mas a maioria defendia a continuidade para ser realmente dono de escravos. Então ficou esse dilema, né? Mas que eles apoiavam o movimento, né? Que era o movimento que era a Conjuração Mineira, alguns deles tinham seu propósito e seu objetivo individual, que era ainda ser dono de escravos. Os conjuradores, ou seja, os conjurados, também propõem perdão de todas as dívidas com a Fazenda Real, incentivo à instalação de manufaturas nas capitanias, a liberdade do distrito diamantino
para todos os mineiros e fundação de uma universidade da Vila Rica. Isso que eram as medidas, né, dos conspiradores. Em reuniões na casa do tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, os conjurados decidiram que o levante deveria ocorrer no dia da execução da derrama. Porém, em março de 1789, Joaquim Severino dos Reis, um dos contratadores mais endividados, delatou os companheiros em troca do perdão de sua dívida com a coroa. Com isso, todos os revoltosos foram presos e enviados para o Rio de Janeiro. O movimento, portanto, não chegou a se realizar. No total, 34 conspiradores, 11 foram condenados à morte. 10 deles, porém, tiveram suas penas substituídas pelo exílio perpétuo na África. Somente Tiradentes foi executado em uma cerimônia pública no Rio de Janeiro, que foi dia 21 de abril de 1792. O alferez foi enforcado e seu corpo esquartejado. Seus restos mortais foram expostos em postes das cidades mineiras. O ritual tinha força simbólica, mostra à população o destino da quem realmente se rebelava contra a coroa. Por isso, né, que a gente conhece, né, há outras inconfidências, né? Você sabia que a Conjuração Mineira houve outras revoltas na região, em Minas? A primeira dela ocorreram em Curvelo, em 1760 e 1763, Mariana, em 1768 e também Sabara, em 1775. O objetivo dessas revoltas, porém, não era romper com Portugal, mas mostrar a insatisfação dos colonos com a expulsão dos jesuítas dos domínios portugueses e com outras medidas tomadas por Pombal. Mesmo assim, essas revoltas já expressava o desgaste da coroa portuguesa na América. Né? Tudo isso, né? E por isso que dia 21 de abril nós comemoramos, né, a questão de Tiradentes, que foi um grande símbolo, né, que representou, não só representou a questão mineira, mas também todo o país, da questão da independência, que estava lutando o processo de independência do Brasil. Já a conjuração baiana se deu o seguinte: as revoltas dos colonos também atingiram, né, outras regiões do Brasil, como Salvador, na Bahia, em fins no século XVIII. No fim do século XVIII, o aumento dos preços do açúcar e do mercado internacional provocava principalmente, né, pelas guerras e também pela independência do Haiti. Estimulou muitos proprietários da Bahia a ampliar o cultivo realmente da cana e a reduzir as plantações de gêneros alimentícios. Com o resultado, o preço dos alimentos subiu, grande parte da população começou a enfrentar a fome. A escassez dos alimentos criou um ambiente propício para a revolta, que ficou conhecida pela conjuração dos alfaiates. Né? Essa conjuração dos alfaiates teve a presença de ideias iluministas e as notícias sobre a Revolução Francesa e a independência do Haiti, divulgada em Salvador, principalmente pela sociedade, né, maçônica, né, a Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz, que também construíram para expulsionar o movimento. A partir daí, a conjuração baiana teve caráter popular e forte conteúdo de oposição à elite econômica social. A revolta reuniu pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos, mulatos e escravos, além de alguns homens brancos mais avistados. Tudo isso ocorreu em 1798, que o primeiro ato da conjuração ocorreu de 12 de agosto de 1798, quando alguns locais públicos de Salvador amanheceram cobertos de cartazes chamando o povo à revolução. Vários deles atacavam a administração portuguesa, reivindicando melhorias, remuneração aos soldados e denunciavam a corrupção das autoridades.
tudo ocorreu nessa conjuração baiana, né? Levando em conta a luta pela liberdade, conheceu a seguir as principais reivindicações da Conjuração Baiana: o fim do domínio português na Bahia, a proclamação da República, a liberdade de comércio, o fim da escravidão, o fim das diferenças raciais. O movimento, porém, foi rapidamente contido, com a ajuda de deletores, que alguns deles membros da elite baiana que participaram da conspiração e das investigações levaram aos principais envolvidos à prisão. A condenação recaiu apenas sobre os negros e os mulatos, que foram realmente punidos rigorosamente. E os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas do Amorim e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino foram realmente condenados à morte e executados na forca em 1799. Assim como ocorreu também a Conjuração Mineira, os condenados tiveram os corpos esquartejados e expostos em locais públicos. Mesma coisa que ocorreu na Minas Gerais também ocorreu, né, na Conjuração Baiana. Esses conspiradores contra a coroa, né, que foram deletados, né, por próprios membros do movimento, foram presos e alguns deles, como eu citei agora, né, foram realmente condenados à morte, e outros, esses condenados à morte, foram esquartejados e os seus corpos espalhados em praça pública para mostrar que quem manda realmente ali era a coroa portuguesa. Então aqui vou deixar um mapa conceitual com tudo isso que nós estamos realmente vendo, né, ouvindo sobre a questão do processo da independência do Brasil, ou seja, a crise, né, do sistema colonial naquele tempo, né, esse sistema colonial que teve esses movimentos importantes marcados na história, como também a questão de Tiradentes, que eu citei, né, e também da Conjuração Baiana, né. Todos esses foram momentos cruciais que levou ao processo da independência do Brasil, que foi repensado por várias maneiras para que o Brasil chegasse até hoje, como hoje é um país democrático. Então, aí vou deixar esse mapa, porque tem todos os traços e ideias já de tudo que a gente está realmente falando desde o início. Então, fica com essa palavra bem-vinda. Até a próxima aula.